Eu gosto de dizer que network é a arte de você ser interessante, interessado e não interesseiro. Olá, você está no Pode Agir Mais, o podcast da Autossuficiência Brasil. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pode Agir Mais, o seu canal de podcast, o canal de podcast da Autossuficiência Brasil. Eu sou Paulo de Araújo, uma alegria tê-los aqui conosco hoje. Hoje nós vamos falar de assuntos bastante importantes, como nós sempre falamos em nossos episódios. Falamos sobre carreira profissional, sobre empreendedorismo, sobre educação, sobre finanças e investimentos, sobre saúde emocional e muitos outros temas legais e importantes para o seu progresso, para que você haja cada vez mais. Nós estamos lá no YouTube da Autossuficiência Brasil, bem como nas principais plataformas de podcast do país. Convidamos você a seguir esse e outros episódios e compartilhar com seus amigos e familiares. Hoje, para me ajudar, eu tenho aqui conosco a Milena Schellenberg. Tudo bem, Milena? Tudo bem, Paulo. Bem-vinda. Muito obrigada. Eu acho que o tema de hoje você vai gostar muito do interesse da sua área. Você tem boas expectativas para hoje? Muito. A nossa convidada é muito boa, ela é expert no assunto, né? Excelente. Hoje nós vamos falar, Milena, sobre empreendedorismo e mídias sociais. Hoje em dia, muita gente faz dinheiro com o seu negócio lá nas mídias sociais e é basicamente hoje sobre isso que nós vamos explorar aqui. Sabia, Milena, que no Brasil a educação empreendedora ela tem ganhado cada vez mais destaque nos últimos anos, refletindo a crescente importância do empreendedorismo para o desenvolvimento econômico e também social do país. Há, felizmente, um crescente interesse e valorização da cultura empreendedora aqui no Brasil, especialmente entre os mais jovens. Isso conforme uma pesquisa da Global Entrepreneurship Monitor, mostra inclusive que o Brasil, Milena, é um dos países com maior intenção empreendedora no mundo, o que, é claro, impulsiona ainda mais a demanda por educação voltada para o empreendedorismo. A educação empreendedora no Brasil está em expansão, desempenha um papel fundamental na preparação de novos empreendedores para enfrentar os desafios de um mercado em constante evolução. Embora existam desafios, é claro, a serem superados, as iniciativas em curso indicam um futuro promissor com potencial para transformar a realidade econômica e social do país. Nós sabemos, e aqui no Pode Agir Mais, a gente fala sempre sobre a importância da educação que transforma e também da importância do empreendedorismo que transforma, eleva a vida das pessoas para outros patamares. E para falar sobre esse tema fascinante que nós gostamos tanto de tratar aqui no Pode Agir Mais, nossa convidada especial de hoje é a Lilian Leal. Lilian, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. É nosso prazer, nossa alegria. Eu gostaria de apresentar para vocês, pessoal, a Lilian Leal. Ela é mentora, especialista no LinkedIn, uma das melhores especialistas que nós temos no LinkedIn. Também é especialista em social selling. Sabe o que significa isso, Milena? Não, Paulo, mas já estou interessada. Isso, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre social selling, que é basicamente vender os seus produtos utilizando, ou serviços utilizando as mídias sociais. E ela é especializada em consultoria e treinamentos. Ela também é uma estrategista em marketing digital, apaixonada por gerar resultados através das redes sociais, acreditando que todo empreendedor e empresário pode potencializar seus resultados aplicando estratégias de vendas sociais, e nós vamos ouvir dela daqui a pouquinho sobre isso. Ela é também pós-graduada em consultoria e tecnologia web, com especializações em empreendedorismo pelo LDS Business College, tem larga experiência à frente de agências de marketing digital, o que lhe proporcionou desenvolver e validar uma metodologia única e capaz de ajudar empresas e pessoas a venderem mais e a se posicionarem bem nas redes sociais, especialmente através do social selling. Ela já capacitou mais de 10 mil empreendedores, olha só, e empresários através da sua metodologia de vendas pelo LinkedIn, e seus mentorados aplicaram seu método e já geraram mais de 500 milhões de reais em vendas prospectadas pelo LinkedIn. Os números parecem grandes e de fato são, e esse é o assunto interessante, porque muita gente não sabe o potencial do LinkedIn. Eu diria que talvez a maioria das pessoas acham que o LinkedIn é só para quem está desempregado, e hoje a Lilian vai falar que não é bem assim. Lilian, fala para nós como que você, lá do início, como que você entrou nessa área aí de social selling, de marketing digital, de consultoria nas mídias sociais e tudo mais. Bom, eu acho que foi muito
quando eu olho lá para o início, Paulo, Milena, foi muito curiosidade no primeiro momento. Eu sempre fui uma pessoa que fui atrás de entender o que a gente podia fazer mais. Então, eu cresci numa família empreendedora e sempre via meus pais ali, o que eles estavam fazendo para crescer o negócio. E eu, muito nova ainda, falei, nossa, o que eu posso fazer? E aí eu inventava coisas mesmo sem muito saber o que era aquilo naquele momento. Depois eu fui para a faculdade e ainda muito sem saber em que área que eu ia me colocar, eu estudei letras, engenharia, resumindo a história, acabei indo para o marketing, que foi realmente onde eu me encontrei. Só que nesse movimento do marketing é muito amplo, né? A gente fala de marketing digital hoje, você pode falar de muitas coisas e você tem muitas redes sociais, né? Sem falar de experiência e de idade, mas eu comecei meu processo com as redes sociais na época do Orkut. Orkut, tem algum tempo. Tem um tempinho ali, né? Mas foi ali que eu entendi o movimento de comunidade, de redes sociais e o potencial disso para ser aplicado em negócios e converter vendas. Então eu abri minha primeira agência de marketing, a gente começou a atender alguns clientes, a gente desenvolvia sites, fazia ali a gestão de Facebook na época. Só que existia uma concorrência muito grande. E a gente começou a olhar para outras redes e outras possibilidades. E foi não que aí tão que a gente, exploradas, não talvez. tão exploradas, isso. Estou falando já de alguns bons aninhos atrás. Só que a grande questão é que ela continua sendo muito pouco explorada, que é a rede do LinkedIn. Então foi lá que eu falei, poxa, peraí, tem alguma coisa aqui diferente que dá para a gente explorar e que o pessoal não está olhando. Muito legal. Antes de falar mais do LinkedIn, das mídias sociais e de como fazer negócio lá, você já começou falando uma coisa bastante interessante, que você desenvolveu o espírito empreendedor. Sim. Muita gente acha que o indivíduo tem que nascer com o espírito empreendedor. Não é assim, não é genético, assim, né? É claro que a influência da família, especialmente no seu caso, com pais empreendedores, é bastante positivo. Porque você já aprende desde a infância, prestando atenção no que eles fazem e tudo mais. Mas como ajudar, Lilian, as pessoas a desenvolverem um espírito empreendedor, especialmente as mulheres? Sim. Porque, de algum modo, é bastante importante isso. Olha, eu falo que o espírito empreendedor, de fato, é algo que você desenvolve. Então, eu acredito muito naquela questão que tem algumas pessoas que têm talentos natos e que você desenvolve. Você tem alguns talentos que você já tem mais afinidade e você pode desenvolver, mas tem muitos outros que você não tem e você desenvolve, né? E o empreendedorismo, acho que é muito isso, de você desenvolver isso. Obviamente que tem circunstâncias como, às vezes tem a família que já é empreendedora, às vezes tem uma situação mais difícil na família, uma série de coisas que pode te levar a desenvolver isso. Sim. Agora, ou necessidade ou oportunidade. Exato, necessidade e oportunidade. Só que tem a questão muito também que é que o espírito empreendedor, ele não é só para quem quer empreender. E é isso eu acho que é muito importante as pessoas entenderem. Quando a gente fala de empreendedorismo, é tanto para a sua carreira quanto para o seu negócio. É isso aí. Porque quem tem espírito empreendedor numa empresa se desenvolve mais rápido dentro da empresa, ajuda e consegue até subir cargos e carreiras. Sem dúvida. E isso foi, para mim sempre foi isso. Eu também participei em algum momento da minha vida no universo corporativo. E eu consegui me desenvolver muito rápido no universo corporativo por conta do espírito empreendedor. Olha que legal. Então, você tem que desenvolver essas habilidades. Ele vai proatividade, você sempre está, às vezes, insatisfeito com o resultado e buscando novas alternativas, atento ao mercado. Tudo isso leva a você desenvolver esse espírito empreendedor, no meu ponto de vista. Né? Excelente. Eu acho que é isso que nós estamos fazendo com Pode Agir Mais, por exemplo. É um evento de empreendedorismo dentro do próprio Departamento de Bem-Estar e Autossuficiência, explorando novas oportunidades para ajudar as pessoas. Milena, você tem espírito empreendedor ou está no processo de desenvolver? Paulo, eu adoro, eu amo empreender, eu acho muito bacana, eu tenho um MEI hoje e presto serviços também, mas é aquela coisa, né, para conciliar tudo às vezes é um pouco difícil, então eu estou indo no ritmo mais devagar. Excelente. E olha, é importante, você falou aí do MEI, que é excelente para quem quer começar pequenininho, né? E tem muitos recursos. Eu acho que um dos principais recursos para quem quer empreender no Brasil é o Sebrae, sem dúvida nenhuma. É uma das melhores organizações de empreendedorismo, especialmente para os pequenos e médios. Eles têm muitos serviços e produtos, inclusive, que são gratuitos, online. É só ir lá na plataforma do Sebrae. Aqui eu chamo a atenção para um curso muito legal chamado Aprender a Empreender, que ensina conceitos básicos. E também, claro, que eu gostaria de fazer o nosso comercial sobre o Iniciar e Melhorar Meu Negócio. Você conhece, Lilian? Conheço, já fiz, super recomendo. Olha que legal. E pegando até um gancho desse curso com a questão das mulheres, né, que eu acho que é tão importante a questão de empreender. O empreender, para mim, foi
Claro, em algum momento foi necessidade, em outros momentos foi oportunidade, mas quando eu decidi que eu iria empreender e sair do universo corporativo, foi especificamente porque eu falei, eu quero desempenhar o meu papel materno, eu quero, sabe, cuidar dos meus filhos, eu quero ser dona do próprio ser tempo. dona do meu próprio tempo, e a melhor maneira de fazer isso é eu empreendendo, porque eu vou ter mais flexibilidade, né? De conseguir acompanhar a jornada deles ali pequenos como mãe e, obviamente, continuar fazendo o que eu gosto, né, enfim, desenvolvendo esses meus talentos, né? Então, esse foi um dos cursos que eu fiz e que me ajudou bastante. Fico muito feliz com o testemunho da Lilian. Convido você, Milena, para fazer esse grupo de autossuficiência também, que está à disposição nas alas e nas estacas, ou quem quiser pode estudar o material. Não tem o mesmo efeito que você participar de um grupo, mas é muito importante que as pessoas que queiram empreender ou melhorar, crescer no empreendimento, passe por esse grupo de autossuficiência. São basicamente 12 capítulos, olha que legal. Como faço para iniciar ou melhorar meu negócio? O que as pessoas desejam comprar, é importante entender o que o mercado está pedindo, né? O que o mercado está necessitando. Como faço para comprar meus produtos e estabelecer o preço de venda? Muita gente faz bem, mas não sabe precificar. Acaba perdendo dinheiro, às vezes, né? Como saber se meu negócio está dando lucro? Como faço para separar o dinheiro do negócio do dinheiro da família? Esse é um outro erro comum. Muito. Especialmente para os pequenos empreendedores, eles misturam o caixa e acaba dando problemas financeiros depois para o negócio. De que modo o meu negócio está progredindo? Como devo agir para melhorar o meu negócio? Quanto posso investir para melhorar meu negócio? Como saber se devo fazer um empréstimo para melhorar meu negócio? Uma pergunta importante também. Como faço para atrair mais clientes e vender mais? E é por isso que a gente tem a Lilian aqui hoje, que ela vai nos ensinar exatamente nessa pergunta, como atrair mais clientes para o negócio, como faço para aumentar meus lucros, como faço para continuar e melhorar o meu negócio. Então, são tópicos bastante práticos que ajudam no dia a dia. Pessoal, esse material completamente gratuito, à disposição de todos lá no site da Autossuficiência, autossuficiência.org.br, ou lá na Biblioteca do Evangelho também está à disposição de todos. Muito legal, iniciar e melhorar meu negócio. Lilian, você falava então que você fez, achei bem interessante, a Faculdade de Letras e Engenharia, e depois foi para uma área diferente. Para ir para essa área do marketing digital, consultoria, etc., você fez algum curso específico ou foi aprendendo na prática? Fui aprendendo na prática, né? Eu iniciei essas outras faculdades, na verdade eu tinha uma dificuldade enorme, eu falei, chegou a idade da faculdade, falei, vou fazer o quê? Eu não tinha muita clareza ainda do que eu queria fazer, e foi bem, né, naquele momento ali, estudo, faculdade, missão, uma série de coisas. Mas eu acabei me encontrando nessa área de marketing. Na época, né, que eu fiz a faculdade, não tinham tantos cursos como tem hoje, né, mas eu optei por um curso que ia um pouquinho ali com o pezinho do marketing, que era desenvolvimento web. Então eu comecei, na verdade, desenvolvendo sites e aí fui entendendo melhor esse universo e fui me especializando. E como foi para desvincular, assim, do CLT? Por exemplo, você foi tocando os dois juntos ou você já foi de cabeça para empreender? Olha, na verdade, eu fiz um pouco dos dois. Então, logo no início, eu tentei fazer algumas coisas ali empreendendo, mas eu acabei indo para o universo corporativo, então me desenvolvi bem lá. Eu acho que foi um mix de realmente oportunidade com necessidade. Então, eu já era account manager de uma empresa de fora do Brasil, aqui atuando aqui em São Paulo. Na época, eu estava grávida da minha primeira filha. E eu gosto de contar esse detalhe porque é muito importante. Eu fui mandada embora com 37 semanas de gestação, o que não é comum. E que se você colocar isso num post hoje no LinkedIn, inclusive vai render bastante movimento. Polêmica. Vai. Sim. Mas o ponto não é nem esse. Assim, eu falo que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido ali naquele meu momento. Na verdade, a empresa estava saindo do Brasil. Eu, naquela época, atendia a parte de marketing e de pesquisa de clientes dos postos de gasolina da Texaco. Texaco, naquela época, foi vendida, né, aqui no Brasil. Então, a empresa acabou finalizando a operação dela aqui, que a gente só atendia toda a América Latina, os postos da Texaco, né? E eu cuidava dessa operação. Enfim, acabou não tendo mais uma operação para seguir aqui, conciliou com aquele momento que eu estava ali, né? Enfim, esperando minha primeira filha. Recebi o convite para ir para Nova Zelândia, onde era a sede da empresa, mas
preciso nem falar, né? Enfim, não era o momento para aquela situação, mas foi aquele movimento que me fez enxergar que, bom, agora eu estou numa nova fase, eu quero curtir o momento ali com a minha primeira filha. Eu precisava entender o que era ser mãe ainda, porque eu não sabia o que era isso, né? A gente não aprende ali a ser mãe antes de ser, não tem curso para isso. Então, naquele momento eu me vi, bom, ok, agora eu vou cuidar da minha filha. E ela com uns 3 meses, a pessoa que já é inquieta por natureza, que já tem esse espírito aí empreendedor, eu falei, bom, até então, minha primeira filha era muito tranquila, diferente já do segundo, que já deu um pouquinho mais de trabalho, mas eu falei, poxa, eu consigo fazer alguma coisa, o que eu posso desenvolver? E aí eu comecei, naquela época, a desenvolver alguns sites, algumas pessoas já me conheciam, começaram a me pedir algumas coisas, e eu consegui conciliar naquele momento a maternidade com vamos dizer, alguns pequenos freelancers ali. E aí as coisas começaram a evoluir, e aí eu comecei a me profissionalizar, abri uma empresa, um CNPJ, e assim foi indo movimento, sabe? Então... Muito legal. Que momento você chegou e falou assim, o LinkedIn é um bom nicho, é nele que eu vou me especializar? Olha, foi inclusive acho que indagação de um cliente. Eu desenvolvi um site e ele chegou e falou, Liliana, tá, o que eu faço com esse site agora? Eu falei, eu não sei. Você me pediu o site, o que você vai fazer com isso é outra história. Mas foi, acho que essa pergunta que me fez, peraí, se o cliente está pedindo isso, está em dúvida, eu preciso saber o que ele vai fazer. É uma necessidade. É uma demanda. Então, eu fui, bom, naquela época a gente tinha outras redes, já tinha o LinkedIn, mas até então o LinkedIn ainda era muito forte para a questão de emprego. Certo. Mas eu lembro que eu comecei a usar o LinkedIn bem nessa época que eu trabalhava, né, no universo corporativo, mais para recrutar pessoas, né, que é normalmente a ferramenta utilizada. É a ferramenta utilizada, né, principalmente para recursos humanos e RH. E eu comecei a ver que, poxa, como eu tenho contato com recursos humanos, eu também tenho contato com outros decisores nas empresas. E aí eu comecei a fazer alguns experimentos para alguns clientes que a gente estava ali desenvolvendo sites, que eles me fizeram essa pergunta, o que eu faço agora? E aí eu comecei a dar algumas dicas. Olha, eu vi que tem um LinkedIn e lá você consegue falar com o dono da empresa tal. Por que você não entra em contato com ele e começa a conversar? E assim, foi muito no teste, no primeiro momento. Alguns clientes começaram a fazer. Eu comecei a fazer, né, depois de um tempinho ali, que minha filha já era maiorzinha, eu comecei a fazer para captar alguns novos clientes. E eu falei, isso aqui funciona. E aí eu falei, bom, aí vem, acho que uma palavra que é muito importante, que é principalmente para quem quer empreender. É a diferenciação. Quando eu vi que estava todo mundo indo para algumas outras redes sociais e que a concorrência lá era muito maior, falei, como que eu vou conseguir me diferenciar de outros empreendedores que também desenvolvem sites, que também têm estratégias de marketing, se eu oferecer as mesmas soluções? E aí eu comecei a olhar para o LinkedIn, falei, ainda não tem ninguém olhando. Eu falei, bom, eu consigo me diferenciar entregando uma solução que ainda não estão entregando. Foi aí que eu caí no universo mesmo do LinkedIn, legal, que eu iniciei, né? Muito legal. Para aquelas pessoas que estão talvez nos assistindo ou escutando e não sabem bem, não entendem ou não utilizam o LinkedIn, como que você definiria de uma forma simples o que é o LinkedIn, a plataforma? Uma rede social profissional. É uma rede profissional. Então, se você quer utilizar uma rede, seja para a sua carreira, para o seu negócio, mas profissionalmente, é isso que é o LinkedIn. Essa é a rede correta, é a rede, não é? Exato. Nada de colocar bom dia, de colocar foto dos seus animais pessoais, não é para isso. Olha, até dá. Se você tiver a estratégia por trás, por que você está fazendo isso? Né? Eu acho que a grande questão é que a maioria das pessoas hoje vive muito no piloto automático. Né? Então você pega seu celular e você já quer fazer um story, você já quer mostrar o bom dia, ou é grupo de família que todo mundo, né, vai lá e posta. Mas no LinkedIn, eu diria que você até poderia colocar... Dependendo da estratégia. Dependendo da estratégia. Por que a foto do meu pet, do meu animal, né, do meu animalzinho, do meu filho, enfim... Por que você vai colocar algo tão pessoal seu lá no LinkedIn? Se tiver estratégia, pode ser que faça sentido. Legal, legal. E o engajamento das pessoas no LinkedIn se dá da mesma forma que no Instagram, no Facebook, ou é diferente? É diferente. Eu acho que esse é um dos principais erros de quem começa a utilizar o LinkedIn. Que acha que é só você replicar o conteúdo que você faz em outra rede social. E aí não funciona. E aí eles falam, tá vendo? Eu falei, o LinkedIn não funciona. Mas não é que não funciona, é que você não está entendendo o movimento da plataforma. Por ser uma rede mais profissional, você tem que publicar conteúdos que vão interagir com o universo profissional. Então, em que sentido? Não é uma plataforma que ainda...
foca muito em vídeos. Recentemente, inclusive, ela liberou um novo feed de vídeos e tudo mais. Mas a gente tem um apelo visual muito forte em outras plataformas, como TikTok, Instagram, etc. Você quer fazer um post hoje no Instagram, você tem que fazer o quê? Uma foto ou um vídeo. Exato. No LinkedIn, a vantagem é que as pessoas interagem muito com o texto, então são conteúdos mais densos e não necessariamente você precisa ter uma foto ou um vídeo. Você pode abrir seu LinkedIn agora e simplesmente colocar um texto. Esse já é o seu post. Então, você pode interagir em outro formato. Por isso que um conteúdo que é um conteúdo muito mais voltado para a sua parte profissional, ele desempenha melhor lá no LinkedIn e te dá um posicionamento melhor também. O LinkedIn, ele tem uma parte que é paga, né? Ele tem o LinkedIn Premium e o LinkedIn gratuito. Sim. Quais são as diferenças e realmente vale a pena assinar esse LinkedIn Premium? Olha, depende também do objetivo que você tem. Se a gente vai falar sobre ajudar a atrair clientes, e se você vai usar isso como uma ferramenta no dia a dia, sim, é interessante você assinar a conta Premium. Qual que é a diferença, né, principal? A conta Premium, ela te dá mais acesso. Então, se você quer mais acesso às pessoas, às informações delas, vale a pena você colocar a conta Premium. Ela te dá também mais oportunidades para você fazer pesquisas. Então, se você quer pesquisar lá no LinkedIn pessoas, contatos, você vai ter uma limitação pela conta gratuita para fazer essas pesquisas. Quando você assina a conta Premium, você não tem essa limitação. Então, é como eu falei, depende da sua utilização. Se você vai usar no dia a dia para atrair ou prospectar clientes, ela vai te ajudar. Se você está usando de vez em quando, ou se vai estar usando mais com o intuito de carreira, de emprego, talvez ela não faça sentido num primeiro momento. Tá. Milena, você tem um perfil no LinkedIn? Tenho. Quais são as características do seu perfil que você acha importante e quais outras perguntas para a Lilian você teria para melhorar o seu perfil? Porque acho que essa pergunta muita gente tem. Eu tenho um perfil lá no LinkedIn, mas não está completo ainda. O que eu preciso fazer? Como que está o seu perfil lá? Tá, até que tá bonitinho, assim, só que eu não falo muito, eu não faço muitas publicações. Então, acho que eu queria saber mais sobre isso, que estratégias eu posso usar, assim, na verdade, mais falando como pessoa mesmo, para conquistar oportunidades, conseguir outros empregos, como eu faço para publicar de forma estratégica. Isso é muito importante, Milena. Eu falo que assim, o seu perfil ele é uma vitrine, né? Então, ele é uma vitrine do seu marketing profissional. E quando a gente fala de marketing profissional, é tanto para carreira quanto para negócios, né? Então, se você trabalha bem essa vitrine chama atenção. O que o pessoal esquece é que o conceito de vitrine, ele tem que ser atualizado com constância. Por exemplo, você vai num shopping, tem a vitrine da loja, você passa agora lá, deve estar numa campanha. Você passa daqui a alguns meses, está em outra campanha aquela vitrine. Então, a mesma coisa com a nossa carreira. A sua vitrine, ela de tempos em tempos precisa ser atualizada. Então, você está num novo momento, num novo emprego, ou num novo momento de negócio, tem que atualizar ela de tempos em tempos. Hoje, dentro da sua vitrine, tem uma opção de destaques. Então, você pode destacar, inclusive, algumas publicações. E aí, né, que tipo de publicação colocar lá? As publicações que melhor performam no LinkedIn, elas têm que ser publicações que não pareçam venda. Então, acho que no primeiro momento é isso. É vender sem dizer que está vendendo. Como que a gente faz isso? Publicações que vão sempre falar da área profissional, elas tendem bem. Então, sua experiência de mercado, desafios que você está tendo na sua carreira hoje ou que você já teve, tudo que faça as pessoas refletirem sobre o que está acontecendo. Por isso que eu brinquei e falei, olha, aquele post que fui mandado embora com 37 semanas de gestação... Renderia muito. É um título já que renderia muito. Claro, você não precisa ir para essa área polêmica, né? Porque o título em si só, ele já é. Mas você trazer desafios da sua carreira é importante. Eu falo que são 3 principais conteúdos que melhor performam lá. Tá? O primeiro deles é o conteúdo que a gente chama conteúdo abraçador. O que é um conteúdo abraçador? É aquele conteúdo que você lê ou que você é impactado por ele e você se sente abraçado. Ou você pensou em alguém que, poxa, você viu aquela frase? Poderia se beneficiar daquilo ali. Você viu aquela frase, é coisa simples, né? O pessoal fala que é conteúdo motivacional. Mas você leu aquela frase e aquela frase te abraçou naquele dia. Ou você lembrou de alguém que precisava ler aquela frase. Então, eu falo que é o conteúdo abraçador. Isso performa muito bem no LinkedIn. Você vai trazer algo que está acontecendo. Você não precisa explorar e nem trazer por que você compartilhou aquela frase, mas o fato de você compartilhar ela já faz com que gere um engajamento. Algo que é reflexivo, tá? O segundo conteúdo é aquele conteúdo que te posiciona na sua área. Então, você vai trazer um conteúdo que talvez é um pouco mais técnico, dicas. Então, poxa, você é da área de design. Então, dicas para alguém que quer criar o seu primeiro design, ou no meu caso, eu dou dicas de como utilizar o LinkedIn. Eu estou me posicionando, né? Eu não tenho um LinkedIn profissional não, né, da minha empresa. Você acha interessante quando eu começar agora fazendo a propaganda pelo meu pessoal e depois fazer um da empresa ou já começar com um da empresa mesmo?
Ótimo, Milena. Sempre seu pessoal. Porque eu falo que assim, mesmo no universo, que é o universo do LinkedIn, que é B2B, que é negócios para negócios, quem abre a porta para você numa empresa sempre é uma pessoa. É um indivíduo, então, né? Sempre. Então, eu falo que, assim, na verdade, o universo B2B, ele deveria ser transformado em human to human, né? Humano para humano, porque são pessoas que fazem negócio com pessoas, pessoas que se conectam com pessoas, né? Então, você vai utilizar o seu perfil pessoal. Ele que vai interagir com outras pessoas que estão em outras empresas que vão te abrir oportunidade. Claro, ter uma página de empresa pode te ajudar? Pode. Mas são outras estratégias de outro movimento. Para quem está começando, eu nem me preocuparia com isso. Foca só no seu perfil pessoal mesmo. Legal. Liliane, frequência de postagens. As pessoas normalmente têm essa dúvida, né? Sim. Se faço diariamente, se faço 2, 3 vezes por semana, se faço a cada, 15 dias. Estou fazendo de mais, estou fazendo de menos. Na sua opinião. E aí vamos diferenciar o indivíduo que está buscando emprego e o indivíduo que quer vender o negócio dele. Isso é ótimo porque a gente consegue colocar movimento e tração. Eu falo, o seu perfil é uma vitrine. Então, o que acontece com uma vitrine que não tem visita? Não vende. Não vende. Então, se você está no movimento de vendas, quanto maior movimento você tiver no seu perfil, melhor. Se você está no movimento de emprego, você também precisa chamar a atenção de alguma maneira. Claro que existem outros recursos para quem está procurando emprego, como pesquisa de vagas, etc. Mas é importante você não ter um perfil que eu chamo perfil fantasma, né? Que é aquele que tem nada, tá ali, só de vez em quando você entra, quando você precisa de alguma coisa, observa e sai, né? Então é o Gasparzinho. É o perfil Gasparzinho. Você só está observando ali, de vez em quando você publica alguma coisa. Agora, a frequência vai depender do quanto de movimento você quer. Se você quer mais gente visitando o seu perfil, maior a frequência. Se você não está muito preocupado com isso, menor. Só que aquela pessoa que quer vender precisa de maior presença, de maior movimento, de mais gente chegando no perfil. Então, a minha indicação sempre vai ser, o universo ideal seria uma publicação ao dia. A grande vantagem e diferença do LinkedIn é que eu não preciso muito mais que isso. Enquanto no Instagram, como um comparativo, quanto mais Reels você fizer, quanto mais stories você for publicando, mais e mais e mais, melhor. No LinkedIn é menos. Inclusive o algoritmo do LinkedIn, pelo menos hoje, isso muda com frequência, mas hoje, se você publicar mais de um conteúdo por dia, você acaba sendo prejudicado pelo algoritmo. Então, um único post seria legal. Para quem está começando, talvez não vai conseguir fazer todo dia. Então, se você puder manter a sua rede, pelo menos com 2 conteúdos na semana, você já mantém ela atualizada, aquecida, já vai te ajudar. Legal. Tá? E o que aumenta a probabilidade de no seu perfil ter mais gente que vão te seguir? Quais são os diferenciais? Porque às vezes você entra lá, faz o seu perfil, você olha no final do mês, tem meia dúzia de gente te seguindo. Nem a família toda está te seguindo. Né? O que você pode fazer para trazer esse diferencial para que o seu perfil fique cada vez mais interessante e mais pessoas sigam? Paulo, tem 2 movimentos, tá? Tem um movimento no LinkedIn, eu falo que ele tem 2 engrenagens para quem quer vender ou quem quer se... Quando eu falo vender, é legal as pessoas entenderem que ou você se vende como negócio ou você se vende como profissional, que é o emprego. Então, tudo é venda. Exato. Mesmo quem está procurando emprego, você também vende o seu dom, o seu talento, o seu tempo, você está vendendo o seu conhecimento. Tá? Então, quando a gente fala de venda, é para os 2 âmbitos aqui. Ótimo. Você tem 2 engrenagens no LinkedIn, a atração e a prospecção. Então, se você precisa de mais gente visitando o seu perfil, você vai ter que ativar a atração. Como que a gente ativa a atração no LinkedIn? Através de conteúdo. Então, quanto mais conteúdo você publicar, mais gente vai ser impactada, mais pessoas visitam o seu perfil, mais seguidores você ganha. Tá? A prospecção é quando você vai atrás. Então, você pode definir, poxa, imagine que eu queira vender para médicos, ou para contadores, ou para advogados. Eu consigo localizar essas pessoas com muita facilidade no LinkedIn e eu consigo convidá-las para a minha rede. E com isso eu vou ter todo dia ali, ou toda semana, novas pessoas no meu perfil. Então vai depender do seu movimento. Ou você vai atrair através de conteúdo que pessoas vão chegar no seu perfil, porque vão se conectar com aquele conteúdo que você está publicando, ou você vai atrás das pessoas prospectando elas e convidando elas para sua rede. Muito legal. 2 movimentos. E você tem uma estratégia para ir atrás das pessoas sem ser inconveniente, sem parecer chato ali no LinkedIn? Perfeito, sim. E essa é a essência, na verdade, do LinkedIn. Eu falo que o LinkedIn ele é network. O que é um networking? Eu gosto de dizer que networking é a arte de você ser interessante, interessado e não interesseiro. Né? Então, como que você pode ser interessante para aquela conexão? Num primeiro momento, convidando ela para fazer parte do seu networking, da sua rede.
sem querer chegando, já vendendo alguma coisa, né? Não precisa ser aquele vendedor chato ou aquela pessoa que está procurando emprego, que acabou de te conectar contigo e já quer mandar seu currículo. Já pede, né? Já está pedindo alguma coisa, né? Você não pode ser o pedinte, você tem que ser aquela pessoa que vai agregar. Como que você agrega? Primeiro, convidando para sua rede. Se você é alguém que produz conteúdo, você pode agregar com algum conteúdo para aquela área de atuação. Você pode começar a interagir com o conteúdo daquela pessoa que você está ali querendo fazer um networking. O ponto todo é como que eu posso ser interessante e relevante para aquela outra pessoa antes de, vamos dizer assim, pedir algo em troca. Então, como que eu posso fazer aquela pessoa abrir a porta para mim? É você ser interessante, começando a interagir com aquela pessoa primeiro. Então, não dá para... Eu falo que quando a gente quer tanto prospectar ou procurar uma vaga de emprego, eu não posso queimar a largada. Queimar a largada é isso, você já chegando pedindo alguma coisa. Não tem coisa mais chata do que alguém já te pedir alguma coisa sem você ter conexão com ela, você acaba né? queimando o contato, na verdade, né? E tudo isso que você está falando é muito legal, mas a pessoa precisa entender que ela precisa investir tempo. Sim. Ela precisa buscar conteúdo interessante para postar, para trabalhar nas suas postagens. Ela precisa ter o tempo para procurar os contatos ideais para que entrem, para que sejam convidados a entrar na rede dela. Quanto de tempo você imagina que seria ideal alguém ficar ali trabalhando no LinkedIn? Vai muito do resultado que a pessoa quer ter. Se alguém está assim, muito focado no emprego e preciso de uma nova oportunidade, ou está num momento de transição de carreira, provavelmente aquela pessoa vai dedicar muito tempo do dia dela com esse foco. Talvez até quase 8 horas por dia. Exato, né? Praticamente o dia inteiro fazendo esse processo. Então, ótimo. Quem está num processo ali de vendas, principalmente o empreendedor, ele tem que se dividir em várias tarefas. Porque o negócio dele não é a venda em si. O negócio dele é entregar o que ele vai vender. E aí muita gente acaba perdendo a noção o foco disso. Eu falo que a venda é combustível para o seu negócio, principalmente para o empreendedor. Se você não vende, você não tem aquele faturamento que vai mover o seu negócio. Né? Agora, para o empreendedor que precisa dividir suas tarefas no dia, se ele conseguir focar ali pelo menos 15 a 30 minutos por dia em fazer o seu processo de prospecção, ele vai ter novas oportunidades todo dia para apresentar o seu produto, o seu serviço. Então, eu diria hoje, Paulo, que 15 a 30 minutos por dia já é suficiente para você fazer o seu processo de prospecção no LinkedIn. Não é tanta coisa. Não é tanta coisa. Não é. Porque o foco do empreendedor é o negócio dele. Eu falo, se eu tiver que parar 3, 4, 5 horas do meu dia para prospectar, e como que eu vou entregar o que eu estou vendendo? Eu não vou ter tempo para isso. Então, tem que ser algo que é prático, que é dinâmico, que vai te alimentar no dia a dia, mas que o seu objetivo como empreendedor, o seu foco no dia a dia é atender seu cliente, estar ali com a sua equipe, desenvolver o seu produto, o seu serviço, né? E a capacidade de alcance das mídias sociais é algo impressionante, na verdade, né? Pode chegar a centenas de milhares e, às vezes, os famosinhos aí a milhões de pessoas. Eu não sei se o LinkedIn tem uma capacidade, acho que tinha uma capacidade máxima de seguidores, não? Não tem. De seguidores, a gente tem, no perfil pessoal, a gente tem a capacidade de conexões. Conexões. Então, no LinkedIn você pode ter conexões e seguidores. Conexões você tem uma limitação de 30 mil conexões. Quem é conectado contigo tem mais acesso a você, pode te mandar mensagem. Tá? Então, se você está num processo, principalmente de prospecção, ou enfim, procurando oportunidade de carreira, você vai ter que se conectar com aquela pessoa para ele liberar que você envie uma mensagem para ela. Por isso a gente sempre começa com um convite de conexão. Eu convido aquela pessoa para minha rede. É melhor ter uma conexão do que um seguidor. Exato. E qual que é a diferença? O seguidor, quais são as características? O seguidor, ele pode acompanhar seu conteúdo, mas ele não tem acesso, vamos dizer assim, liberado ao seu inbox, né, as suas mensagens. Ele não te manda mensagem. Ele não te manda mensagem, a não ser que seja por uma ferramenta paga do LinkedIn, que aí é outra história, mas ele não tem acesso a mensagens, tá? Então, você não tem limitação de seguidores, pode ser milhões, tá, de seguidores, porém, conexões são 30 mil, que é bastante coisa para quem está nesse processo. Se você tiver a rede certa, as pessoas certas ali conectadas, pode fazer bastante diferença, né? Sim. E como foi para você, Lilian, prospectar seus primeiros clientes? Você investiu algum valor já para que eles viessem até você? Foi indicação? Bacana, Milena. Num primeiro momento, foi assim, já eram clientes meus de desenvolvimento de sites e eu acabei trazendo eles para o universo de LinkedIn. Mas quando eu fui com o foco de prospectar no LinkedIn, não, eu brinco que foi na unha mesmo, no 1 a 1. Então eu comecei a bater portas, né, dentro lá do LinkedIn e a me conectar com essas pessoas. A vantagem é que você não precisa investir
em anúncios para começar. Claro que você está no movimento de escala, empresas que têm aí equipes comerciais, tem muita gente, você vai investir em ferramentas e, obviamente, em anúncios. Mas para o empreendedor que está começando, ele pode utilizar aqueles 15, 30 minutos por dia para selecionar com quem ele quer se conectar e com quem ele quer prospectar da maneira gratuita. O LinkedIn te dá esse acesso às pessoas. Eu brinco que o LinkedIn é a nova maneira de você prospectar, porque até então muita gente estava acostumada a fazer o quê? A pegar o telefone e ligar, né? Era. Aí que você liga, e o que acontece quando você liga na empresa? Fala, eu precisava falar com o diretor. Sem chance, né? Acontece, né? Agora eu não preciso ligar. Eu sei quem é o diretor no LinkedIn, eu posso me conectar direto com ele e normalmente é ele mesmo que responde. Esses cargos, né, de executivos maiores, normalmente é o próprio diretor que responde o seu inbox do LinkedIn. Porque né? o pessoal tá lá na rede, tá né? Lá, ele tá lá. E para você saber quem é fulano, quem é ciclano, basta você fazer uma pesquisa simples. Ali no LinkedIn ou até no próprio Google. Quero saber quem é o diretor de recursos humanos da empresa Exato. tal. Hoje em dia a informação está para todos e, como você disse, de forma gratuita e ampla. Bom, vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho um pequeno negócio e quero começar a vender, a buscar clientes em prospectiva lá dentro do LinkedIn. O que eu deveria fazer? Qual a abordagem que eu deveria seguir? Ótimo, Paulo. Eu falo assim, primeira coisa é definir. Acho que uma grande questão do empreendedor é que ele não tem muita clareza de para quem ele quer vender. E aí eu gosto de dizer que quem quer vender para todo mundo, não vende para ninguém. Quem quer vender tudo, não vende nada. Então é muito comum o empreendedor se perder nisso logo no início. Tá? Então, o primeiro passo para quem quer prospectar, isso não só no LinkedIn, mas para qualquer ferramenta, né, qualquer plataforma, você precisa definir quem é o seu público, quem é o seu, a gente fala, né, o ICP, quem é o perfil do seu cliente ideal. Quem que é a pessoa para quem você quer vender? E pode ser que você tenha vários desses perfis, mas para começar precisa definir um só. Então, um perfil de cliente que você quer atingir para um único produto que você tenha. E às vezes você tem vários produtos. Você quer tentar vender para aquela mesma pessoa a mesma comunicação, e não é. Então, é um perfil que você vai prospectar no LinkedIn para um único público, né, para um único produto. Quando você tem essa definição, esse público ele precisa ter um cargo, uma profissão, para você iniciar esse processo no LinkedIn. Falo que o LinkedIn é para qualquer profissional ou empresa que queira vender um produto ou serviço para outro profissional ou empresa. Por que isso? Porque se você tem definição da empresa, você consegue filtrar e pesquisar no LinkedIn. Se você tem definição da profissão, do cargo daquela pessoa, você também consegue filtrar no LinkedIn. Por isso que quem vem falar, mas eu vendo aqui um serviço para todas as mulheres. Não existe Desculpa, isso, né? Você não vai conseguir fazer esse processo dentro do LinkedIn. Tá, mas mulher, que tipo de mulher? Qual o cargo daquela mulher? Ela é diretora, ela é gerente, ela é estagiária, ela está em transição de carreira, quem é? Se você tem a definição de que momento aquela mulher está, né, só usando um exemplo aqui, aí sim você consegue localizar. Então, primeiro passo, definiu quem você quer prospectar e qual produto você vai oferecer. Primeiro ponto é sempre uma abordagem voltada para o networking. Nunca é já para oferecer o seu produto, o seu serviço. Então, primeiro você gera uma conexão. Essa é a base do social selling, que é as vendas sociais. O social selling nada mais é do que você usar a sua rede de contatos para gerar confiança nessa rede e converter vendas. Então, como que a gente gera confiança nos nossos relacionamentos? Você primeiro sendo interessante, interessado, sendo relevante para aquela pessoa. Então, todo o processo de prospecção vai começar assim. Claro que tem gente que tem mais pressa no processo. Então, fala, Lilian, não tenho tempo para me relacionar. Na verdade, social selling é relacionamento. Eu não tenho tempo para me relacionar, eu já preciso vender. O que eu faço? Então, bom, se você precisa já num processo mais rápido, você vai precisar fazer uma abordagem mais direta. Até mesmo porque alguns perfis de público lá não tem tempo para relacionamento. Imagina você prospectar um CEO, você vai querer começar a conversar com o CEO, se relacionar com ele. Não vai acontecer. Não vai rolar. Não vai rolar. Ou até mesmo o pessoal do RH. Eu brinco que o pessoal do RH é o pessoal mais bombardeado dentro do LinkedIn, porque todo mundo quer falar com o RH. Quem está procurando emprego quer falar com o RH, quem quer vender alguma solução para aquela empresa quer falar com o RH. Então não adianta você querer conversar com o RH, porque o RH é aquela pessoa que já está super ocupada, que está sendo super bombardeada, você tem que ser direto. E aí, para a gente ser direto, tem algumas coisas que a gente precisa utilizar. Eu falo alguns elementos na sua abordagem. Tá? O primeiro elemento é o elemento de conexão. Que detalhe. Algo que ligue. Que ligue.
Tipo, olha, eu também sou, você pega a sua cidade, eu também sou de São Paulo, ouvi que sua empresa também é de São Paulo, ouvi que você é advogado, eu também sou advogado. Então tem que ter alguma coisa que ligue. Conexão. Tá? É para gerar conexão. Então o primeiro elemento da sua abordagem é conexão. O segundo elemento é a dor. Você tem que conhecer muito bem o público, saber qual que é a dor que aquela pessoa enfrenta. Né? Para você propor a solução. Exatamente, que é o terceiro elemento. Então, primeiro elemento, conexão. Segundo, dor. Terceiro é a sua solução. E o quarto é a chamada de ação, né? O CTA, o Call to Action. Você vai convidar a pessoa para um próximo passo. Então, para quem está começando, talvez essa seja a melhor maneira, seja ser direto. Eu vou trazer uma dor, qual que é algo que as pessoas precisam resolver, você traz a sua solução e você então faz um convite. Eu normalmente, até para exemplificar, eu gosto de dizer, olha, visitei seu perfil, Paulo, vi que você é... tal, da empresa tal. Você traz ali uma pergunta. Você já teve dificuldade em atrair e prospectar clientes no seu negócio? Tenho ajudado gerentes, né? Se eu falei que você é gerente, tenho ajudado gerentes com isso, já faz sua solução. E depois você convida a pessoa para um próximo passo, que normalmente é uma conversa, uma reunião. Conhecer algo, entrar no site, alguma coisa Exatamente, exato. Então aí você é bem direto, né? Você está sendo bem direto na sua prospecção e é algo que você já consegue fazer assim, de imediato. Né? Eu posso abrir o LinkedIn agora e já fazer esse processo agora mesmo. Né? Uma super aula aqui no Pode Agir Mais com Lilian Leal sobre LinkedIn. O que você está achando, Milena? Tô adorando, Paulo. Queria ter uma caderneta para anotar, mas ainda bem que tá tudo gravado. Vai estar tudo gravado. Pessoal, assista mais do que uma vez para aprender muito com a Lilian Leal. Eu estou imaginando que você já está imaginando várias estratégias para o seu próprio negócio. Sim. Em como melhorar as conexões e propor, né, vendas aí para os seus clientes através do LinkedIn. Lilian, minha próxima pergunta é sobre LinkedIn versus outras mídias sociais. Quais são as vantagens, quais são as desvantagens? Se eu tenho um pequeno negócio, eu devo utilizar várias delas ou só foco em uma? O que você acha? Boa, Paulo. Eu gosto de usar o exemplo até para o pessoal entender a diferença, né? Porque às vezes não está tão clara a diferença das redes sociais. Claro que numa estratégia de marketing, quanto mais locais você tiver, melhor para o seu negócio, vai ser mais visto. Mas eu costumo dizer o seguinte, imagina que você está na praia com a sua família, no momento de lazer. Você está lá curtindo a praia com sua família, seus filhos, enfim. E aí chega alguém lá de blazer, paletó, querendo te vender alguma coisa. Qual que é a sensação? Né? Está inadequado. E vendedor chato, né? Você não vai prestar atenção. Agora, se você ainda está lá na praia, visualiza na praia, e aí passa o tiozinho com um carrinho de picolé. Se você tem filhos, o que acontece? Você não vai parar. Você vai parar, você vai dar atenção e provavelmente você vai comprar. Porque você estava no ambiente certo para venda daquele produto ou serviço. Ao mesmo tempo que se você vende prestação de serviço, consultoria, serviços que são focados em empresa, não adianta você ficar prospectando na praia, que não vai dar certo. Então eu gosto de dizer que a praia é o Instagram, é o TikTok, é o Facebook. As pessoas entram hoje nessas redes para quê? Para entretenimento. Exato. Então você está lá, você vai estar seguindo quem você gosta, você está acompanhando o canal da Autossuficiência, está vendo quem está fazendo story, você está lá acompanhando isso. Está num momento mais de entretenimento. Porque se a gente for fazer uma dinâmica aqui, eu sei que praticamente 90% das pessoas vão responder isso. Na hora que você vai dormir, antes de dormir, você pega o seu celular e o que você faz com o celular? As pessoas normalmente dão uma última olhada no WhatsApp, dão uma conferida no Instagram antes e dorme. Você está num momento de entretenimento, você só quer ali um movimento, né, tranquilo. Quando a gente vai para o ambiente do LinkedIn, qual que é o ambiente do LinkedIn? Um ambiente como esse que a gente está aqui. O terno, é a camisa e a gravata, né? Mais profissional. Exato, você está numa sala de reunião. Então, por isso que é a diferença principal. Se você está numa sala de reunião, qual que é a chance das pessoas escutarem a sua apresentação, argumentarem? Na verdade, eu brinco que as pessoas estão lá no LinkedIn com a caneta na mão, pronta para assinar o contrato. Porque elas estão no ambiente para isso. Então, quando você aborda alguém dentro do LinkedIn, elas estão no ambiente de falar de negócios. Enquanto você está em outras redes, elas estão num ambiente de entretenimento. Então, se o seu produto ou serviço está conectado com entretenimento, ótimo, você vai vender muito bem nessas outras plataformas. Se o seu conteúdo, o seu produto ou serviço está muito focado em negócios, em serviços profissionais e em empresas, você tem que estar na sala de reunião para apresentar, e aí o ambiente é o LinkedIn. Melhor, não existe. Existe o melhor para o seu momento, para o seu negócio. Você tem que entender em que plataforma vai fazer mais sentido você estar. Claro que numa estratégia ampla de marketing, você vai ter que utilizar a força de várias redes.
Então, poxa, eu, Lilian, só uso o LinkedIn? Muito pelo contrário. Até porque hoje o LinkedIn ele tem uma capacidade muito menor de pessoas. Em que sentido? A gente está falando que o LinkedIn hoje deve estar com 65 milhões de usuários aqui no Brasil. Se a gente olha para o Instagram, né, para o universo Instagram, Facebook, mais, são 150 milhões. Então é muito mais gente lá. Então eu uso como uma estratégia complementar. Meu foco de prospecção é no LinkedIn, mas eu chamo a atenção de pessoas que talvez não estão lá ainda. Talvez para a marca, para o produto. Lilian, o algoritmo está sempre mudando, né? O que você faz para se manter atualizada? A sempre está acompanhando os canais oficiais das redes em si, né? Então, quem está no Instagram tem que estar acompanhando os canais oficiais do Instagram. Quem está no LinkedIn tem que estar acompanhando os canais oficiais do LinkedIn. E é muito teste e acerto mesmo. Falo que a vivência ali do algoritmo é de quem está produzindo conteúdo no dia a dia, que está entendendo o que está funcionando e o que não está. Mas tem que estar acompanhando, tem que estar acompanhando sempre. Se você estiver fora, aí você não tem jeito. Lilian, você citou o WhatsApp ali como exemplo. Qual que é a sua opinião? Não sei se você tem alguma experiência em ajudar seus clientes em vender através do WhatsApp. O WhatsApp tem progredido, tem trazido algumas novas características bastante importantes, né, para o business to business também. Sim. Olha, Paulo, eu vou dizer que hoje as minhas vendas, eu posso dizer assim bem tranquilamente que mais de 90% vem pelo WhatsApp. Em que sentido? Eu faço a captação daquele prospect, daquele lead pelo LinkedIn e levo ele para um outro canal. Então, eu falo que o objetivo, na verdade, de qualquer rede social, principalmente desse movimento que a gente faz no LinkedIn, é tirar o usuário do LinkedIn e levar ele para um outro canal mais próximo, mais íntimo. Então, poxa, eu comecei a conversar com um prospect, né, com um lead lá no LinkedIn. Alguém que, poxa, ficou interessado no meu produto ou serviço. Primeira coisa que eu faço é levar aquela pessoa para o WhatsApp. Ou, se for o caso, perguntar qual canal de comunicação a pessoa prefere. Você prefere que eu te mande um e-mail ou que eu te mande um WhatsApp? Eu sempre vou tentar ir para o WhatsApp, porque a gente sabe que a resposta é mais rápida, é muito mais prático, tá? Então, eu levo aquele usuário para o WhatsApp e aí lá no WhatsApp eu completo o processo de vendas, tá? Então, é uma ferramenta fundamental, principalmente para o empreendedor que quer vender. É o canal de comunicação, né? Lead com possível novo cliente. Eu acho que 100% dos brasileiros talvez estejam no WhatsApp, né? Muito. Milena, já fechou negócio pelo WhatsApp alguma vez? Já, sempre pelo WhatsApp. Acho que todo mundo, na verdade, né? Muito legal. Você tem outras perguntas para a Lilian? Sim, Lilian, como você concilia atualmente essa rotina corrida aí de empreendedora, mãe? Boa. O que você faz? Boa. Hoje, Milena, hoje está muito mais tranquilo. Os meus, eu brinco, né, que eu tenho o predileto e a favorita, é um casal, né? Então, eles já são maiores, são adolescentes hoje. Hoje é muito mais tranquilo, porque eles já têm ali uma certa independência em algumas das ações, né? Mas quando eles eram menores, eu tinha que conciliar muito a questão do momento deles, da fase que eles estavam, com as coisas, às vezes, de escola, médico, atividades deles, com o empreender. Então, eu dividia meus horários. O horário que eles estavam na escola é o horário que eu agendava minhas reuniões, porque era o momento que eu conseguiria atender ali alguns clientes. No momento que eles não estavam, então a gente se dividia entre as tarefas deles ali, o acompanhamento, e eu, enfim, consegui lidar bem com isso. Eu digo que é cansativo, principalmente para quem é mãe ali, está nessa fase. Então eu acho que é uma fase que você tem que se cobrar um pouquinho menos, porque você quer dar conta de tudo, e se você for nessa linha de tentar dar conta de tudo, a real é que a gente não dá. Acaba se frustrando, Você acaba se frustrando, não dá, né? Eu brinco que é um jogo de equilibrar pratinhos. Então você tem que estar ali, tacar o pratinho para ser um pouquinho mais de atenção, você vai lá e roda mais um pouquinho e você vai dando atenção para o que é necessário. Mas assim, uma coisa que precisa ficar muito, que eu prezei muito, acho que ao longo dessa jornada, é acompanhar esse movimento deles. Então a prioridade para mim sempre foi qual que é o momento agora? Poxa, tem a apresentação da escola, preciso levar no médico, o que era o momento, e eu, na verdade, adaptava o meu empreender à minha rotina, e não o contrário. Eu estou empreendendo, então eu vou ter que ajustar o fluxo da casa, das crianças para o meu empreendimento. Não, sempre foi ao contrário. Eu ajustava o meu negócio à minha rotina na minha casa e com as crianças. Claro, tive que fazer viagem com as crianças para negócio, sim. Eu lembro que pequenininho eu já tinha que fazer palestra em algum outro lugar, eles iam comigo, a gente tinha nossos combinados. Na hora que a mamãe está aqui na palestra, vocês ficam quietinhos, depois a gente vai fazer alguma coisa, e coisas do tipo.
Mas é conciliar, né? Conciliar. Meu marido sempre me acompanhou também, me apoiou muito. E acho que isso que fez muita diferença para a gente foi que eu tive um apoio muito forte, tenho até hoje, né, do meu marido. Então teve muitos momentos que ele me ajudou ali com as coisas em casa, com as crianças, porque eu precisava às vezes fazer um evento, precisava estar numa live, numa palestra e numa viagem, e a gente ia conciliando isso. Muito legal, a força da mulher, a força da família unida, né, Sim. em um único propósito, um único objetivo, e todos progridem. Tenho certeza que você não se arrependeu de não ter ido para Nova Zelândia. Não me arrependi. Muito bem, Lilian. O que você tem feito para estudar, para continuar se aperfeiçoando? Porque às vezes as pessoas param no tempo, né? Sim. E acho que a busca do conhecimento constante, especialmente hoje, que as mudanças são extremamente rápidas. A gente pisca, já mudou as coisas. O que você faz? Olha, principalmente nesse universo que a gente está digital, realmente muda muito rápido, muito rápido. Então, uma das coisas que me ajuda muito a estar acompanhando é escolher em que mesas eu vou estar. Então, hoje eu estou num papel como mentora. Eu mentoro e ajudo muitos profissionais e empresas. E para eu ficar nesse papel como mentora, eu tenho que andar com outros mentores. Eu tenho que ter mentores também. Então, uma maneira de eu me atualizar é sempre estar buscando conhecimento em algumas áreas, às vezes, que eu não desenvolvo tão bem ainda e que podem complementar o meu negócio. Então, eu falo, poxa, você quer ensinar, você também tem que estar na cadeira de estudante o tempo todo. Principalmente para quem está nesse movimento de ensinar, ou de compartilhar o seu conhecimento, ou de viver do seu conhecimento, que é o meu caso. Então, eu estou sempre buscando aprender, sempre. Mesmo que seja uma coisa que eu não domino. Porque o esforço de aprender algo que eu ainda não sei faz com que eu melhore o meu próprio processo de ensinar o que eu já sei. Então, é sempre esse movimento, sempre está aprendendo. Excelente. Onde você busca o conhecimento? Hoje, como eu estou nesse universo do digital, eu busco com outras pessoas que também estão nesse universo, que entendem o meu momento, entendem o meu negócio, e eu busco mentores que também estão nessas plataformas digitais. Então, sempre focado em alguma área que eu ainda não me desenvolvi bem. E é isso, eu acho que é tão importante, principalmente porque a gente está falando aqui de empreendedorismo e um dos cursos, né? E já ligando uma coisa a outra, não tem como a gente falar de empreender sem você ter uma boa saúde emocional, sem você, desenvolver sua área financeira. Então, são todas coisas que se complementam. Então, eu sempre vou buscando ou cursos que a gente tem disponível, né, dentro aqui da igreja, como outras áreas do meu universo do digital que eu ainda não tenho conhecimento para me desenvolver. Muito bem. Milena, outras perguntas para a Lilian? Sim, eu vi que a Lilian é uma inspiração para muitas mulheres, né? Sem dúvidas, uma fonte também do LinkedIn. Mas eu queria saber, Lilian, quem que te inspira? Olha, essa pergunta ela é bem complexa, né? Tem várias mulheres que me inspiram. Tem muitas. Mas assim, eu acho que essa questão de empreender, de ajudar ou de influenciar, acho que foi uma coisa muito que eu sempre tive uma vontade de ajudar e compartilhar. Eu acho que foi uma busca mesmo interna minha. Acho que é muito de cada um, né, as experiências que a gente tem na vida, mas sempre para mim foi muito forte uma escritura que eu gosto muito, eu sempre compartilho ela, que é a gente precisa entender que a autossuficiência é você ser autossuficiente em todas as áreas, né? A gente acha que é só ser autossuficiente na área espiritual. E não, é em todas as áreas, né? Eu gosto muito de uma escritura que diz, né, que quisera que considerasses o estado feliz e abençoado daqueles que guardam os mandamentos de Deus, porque eles são abençoados em todas as coisas, tanto materiais quanto espirituais. E eu levo muito isso para mim, acho que desde sempre. Acho que assim, para mim, essa escritura ficou muito clara quando eu entendi que eu não tinha que parar no tempo e não aperfeiçoar meus conhecimentos, não ir estudar, não colocar e compartilhar conhecimento que eu já tinha, e muitas vezes não é nem o conhecimento que você tinha, é o conhecimento que você conquista, porque eu não nascia sabendo sobre LinkedIn, sobre vendas, a gente desenvolveu isso, né? Então, acho que desenvolver os nossos talentos, tem até aquela frase que é meio clichê, né? O esforço vence o talento, né? Acho que todo mundo já ouviu isso, né? O esforço vence o talento quando o talento compartilha, quando o talento não desenvolve, quando o talento para, né? Agora, quando a gente quer conquistar algo e a gente vai e desenvolve, eu falo que Deus complementa. Então você se esforça para conquistar algo, você coloca a sua energia, força nisso, em aprender, em compartilhar, mas a gente sempre vai precisar de um complemento e a gente tem alguém que vem e complementa. Ajuda extra de alguém que é especial e um pai amoroso, né? Por isso ele nos deu talentos. Todos nós temos talentos, todas as pessoas, e cada um deve desenvolver os seus talentos da melhor forma possível,
para termos uma vida plena e feliz. Uma última pergunta aqui para você, Lilian, antes de te deixar fazer algumas considerações finais para o nosso público. O pessoal que quer aprender mais sobre o LinkedIn, sobre como vender nas mídias sociais, quais plataformas ou quais materiais você recomendaria? Bacana, Paulo. Eu acho que, inclusive, dentro do canal do Autossuficiência Brasil, acho que tem uma trilha lá. Isso mesmo, bem lembrado. Algumas aulas, né? Lá no YouTube da Autossuficiência Brasil, isso. Nós temos vários vídeos com a Lilian Leal, pessoal, busca lá. Então, ainda está atualizado aquele conteúdo para quem precisar iniciar no LinkedIn. Pode me acompanhar também nas minhas redes sociais. Quais são? Lilian Leal, Lilian com M de Maria, tá? Lilian Leal. Aí no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, pode se conectar comigo lá e acompanhar. Tem bastante conteúdo lá também. Legal. Muito bom. Eu adorei essa aula de hoje, Milena. Gostou? Foi muito bom, Paulo. Passou muito rápido. Muito rápido mesmo. Eu acho que agora é a hora de você dar o presente para a Lilian. Claro. Lilian, a gente tem podcast. Um presente para você, que é uma caneca do nosso podcast. Obrigada. Muito obrigada pela sua participação. Isso é para você lembrar dessa experiência Obrigada. aqui conosco, Lilian. Quais as últimas considerações que você deixaria para o nosso público para inspirar as pessoas a empreenderem, ou aqueles que já estão empreendendo, mas têm dificuldades? Porque todo empreendedor tem dificuldade. Eu fui empreendedor por muitos anos e você precisa ter um estômago de ferro, porque cada dia é uma aventura diferente, né? Quando está chegando o dia da folha de pagamento, é sempre preocupante, mas há maneiras de você sobrepujar as dificuldades. Eu sempre costumo dizer que a primeira coisa, não desista. Vai chegar o dia da vitória. O que mais que você diria para essas pessoas? É começar. Acho que você precisa começar, né? Talvez tenha algumas pessoas que já estão no processo. É não desistir, né? Tenta ver o que acontece se você não desistir. Ou seja, o que pode acontecer se eu não desistir? Se eu buscar ajuda. Acho que principalmente quem é empreendedor tem que ter esse anseio por sempre estar buscando coisas e suporte para auxiliar. Então, você provavelmente não vai dominar finanças, vai buscar algo que te ajude com finanças. Você não domina ainda como vender, vai dominar como vender, porque tudo isso vai te ajudar no seu negócio. Então, você tem que ser alguém que é obstinado por fazer o melhor. Tá? Então, o empreendedor tem que ser alguém que sempre está buscando, poxa, eu preciso melhorar isso. Não fique satisfeito com um resultado, vai atrás de outros. Então, sempre tentando se desenvolver em outras áreas. Não é fácil empreender, concordo contigo totalmente, Paulo, mas se é isso que você tem lá dentro do seu coração, que é o que você deve fazer, busque os recursos para que isso se torne mais leve, porque pode ser leve. Empreender não precisa ser pesado o tempo todo, talvez você vai passar por algumas fases, mas quando você entende o processo, ele se torna leve, se torna prazeroso e se torna lucrativo também. E libertador. E libertador, exato. Empreender é liberar-se, né? Empreendimento é libertador mesmo. O que você diria para as mulheres empreendedoras? A mulherada, assim, a gente tem uma missão muito forte aqui, sabe? Muito forte. Então, empreender muitas vezes vai ser o que vai impulsionar essa missão que você tenha. Às vezes você está sozinha, às vezes você não tem apoio, às vezes você não tem um marido, às vezes N coisas podem estar acontecendo e pode ser o seu momento. Mas empreender, acho que vou pegar na sua linha, Paulo, ele liberta. Tá? Então ele vai te libertar de muitas dores, muitas aflições, muitas dificuldades que você pode estar passando e muitas vezes pode ser o apoio para o seu próprio lar. Pode ser, em alguns momentos eu brinco, né? Eu falo que, poxa, lá atrás, quando a gente começou, eu já era gerente da empresa e meu marido estava estudando, ele era estagiário na época. Naquele momento foi o momento de eu ajudar a prover para o meu lar. Claro. E para que ele pudesse se desenvolver profissionalmente. Hoje ele é super bem desenvolvido na área dele, muito bem. Hoje ele provê para o nosso lar. Então acho que são momentos. Empreender muitas vezes para as mulheres é poder apoiar o seu marido para que ele se desenvolva na carreira e para que ele assuma o papel dele dentro do lar também. Excelente, adorei. Muito sucesso para você. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, Milena, pela ajuda. Pessoal, esse episódio foi maravilhoso com a Lilian Leal, especialista no LinkedIn, em vendas nas redes sociais. Assista, compartilhe com seus amigos, com seus familiares. Lembrem-se que estamos lá no YouTube da Autossuficiência Brasil e também nas principais plataformas de podcast do país. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, pessoal. Nos vemos no próximo episódio do Pode Agir Mais. Todos os episódios do Pode Agir Mais estão disponíveis em vídeo no canal do YouTube da Autossuficiência Brasil e em áudio nas principais plataformas de podcast do Brasil.